Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Física Sem Purpurina, aqui é o Alan falando. E dessa vez eu queria mostrar para vocês um pouco de como é o dia a dia de um físico teórico. Então vamos lá, um pouco de contexto aqui. Eu estou fazendo uma matéria, eu sou um de doutorado, tá certo? Eu estou no quarto ano do meu doutorado e eu estou fazendo uma matéria chamada Buracos Negros, tá? Para essa matéria, tem várias coisas que precisam ser feitas. Uma delas é você fazer uma lista de exercícios que são selecionados, que valem ponto, tá certo? E a outra é montar, digamos assim, uma pequena monografia a respeito de um artigo recente sobre buracos negros. Então eu quero mostrar para vocês agora, mais ou menos, como é que funciona essa coisa de você ler artigo de física, tá? Então, para fazer aqui, normalmente eu não faço o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, tá? Normalmente eu leio as coisas de forma simples. Porém, como é um assunto que eu não domino, porque eu não sou de relatividade, eu não estudo astrofísica, nem cosmologia. Eu sou de área de informação quântica. Então, eu não entendo quase porra nenhuma do que está escrito nesse artigo, tá? Eu só peguei para ler ele. Por que eu escolhi esse artigo específico aqui? Complexidade de subsistemas e holografia. Por que eu peguei esse artigo? Porque, olha, complexidade de subsistemas, que nem está escrito aqui, é complexidade de circuito. Tá? Bom, complexidade de circuito é uma noção comum em teoria da computação quântica. Tá? Você estuda a complexidade de circuitos quânticos. Ok? E envolve holografia. Holografia é aquele negócio de que não, você tem como pegar uma... aquela coisa de divulgação científica que a galera fala, não, porque o universo holográfico. Porque você tem como pegar a teoria que descreve o universo inteiro, na verdade é uma superfície da teoria, que seria a teoria fundamental, que mora numa dimensão mais alta. Essa putaria toda, enfim. Holografia a sério é o quê? É o que a gente vai ver nesse vídeo agora. Tá? Então a ideia é o seguinte, eu não sei absolutamente porra nenhuma desse artigo, tá? Eu peguei ele porque pelo nome e pelo abstract parecia uma coisa fazível, e aí eu li um pouquinho e descobri que pode ser impossível. Mas eu vou fazer de qualquer jeito, tá? Eu tenho 2 semanas para escrever uma monografia sobre esse assunto. Então, o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês um pouco como é que é se fuder em física, assim, em física teórica, ok? E para fazer isso, eu quero mostrar como que você lê, digamos assim, um artigo científico desse nível. E esse artigo aqui é um artigo da revista de Física de Altas Energias, que é o Journal of High Energy Physics, que é o super respeitado, assim, o pessoal de Física de Altas Energias e da física em geral, é um dos melhores periódicos que você pode publicar em física teórica, tá certo? É difícil para burro de conseguir publicar alguma coisa nesse journal, por causa do processo de revisão e a quantidade de gente que faz revisão para esse journal. Então, é um artigo científico próprio, entendeu? A galera que estuda a sério a parada, tá certo? E aí, vamos lá. Como que lê esse negócio? Bom, primeiro vocês estão vendo aqui que o artigo está em inglês, né? Aí você tem que ir várias seções. Artigo enorme, inclusive. Normalmente os artigos não são tão grandes assim. Tem 49 páginas, tá? O artigo de física é coisa para burro. É muita coisa. Entendeu? Normalmente você vê uns artigos assim, a média fica em torno de 10 páginas, uma coisa assim. Por quê? Porque a linguagem, entendeu? Para um artigo de física, é uma linguagem super técnica e rebuscada. E eu vou mostrar um pouco para vocês como que é essa linguagem. Mas sobre o que se trata esse artigo? Bom, para você pegar um artigo e entender o que ele se trata, você primeiro precisa ler o abstract do artigo, que é o resumo, tá certo? E aqui eu estou numa plataforma como eu posso explicar isso? É uma plataforma de leitura, digamos assim, que você pode usar para organizar os seus artigos e as coisas que você vai usar para a sua pesquisa. Uma ferramenta de pesquisa, digamos isso aqui, que é o Mendeley Desktop. É uma ferramenta de organização bibliográfica. Você pode organizar a sua bibliografia inteira, botando tag, botando notas, essas coisas. Eu normalmente não faço isso, eu uso só como um repositório bibliográfico mesmo,
para poder saber quando eu tenho que citar as coisas, porque eu não estou mais acostumado aos artigos da minha área. Mas, nesse caso específico, eu vou me fuder um pouquinho. Então, a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais sistemática para poder entender. Primeiro que física de buraco negro eu estou aprendendo no curso. E eu fiquei um mês fora na Europa participando de um congresso. Então eu perdi um mês de aula. E assim, eu tenho que eu tenho que pegar a matéria. Ou seja, eu estou basicamente chegando aqui nesse artigo sabendo o mínimo possível das coisas. Mentira, eu li um pouquinho, tá? Eu baixei uns livros sobre o assunto uns pedaços do assunto que está nesse artigo, tá certo? Eu tenho aqui do guia do usuário para correspondência da SFT, que eu vou falar mais tarde. E a parte de complexidade computacional eu entendo mais, apesar de que redes tensoriais é uma coisa que eu aprendi recentemente. Tá certo? Eu dei um zoom louco aqui. Não sei porquê. Tá? Mas enfim. Então vamos lá. O que esse artigo fala? Então eu vou ler aqui em inglês para vocês rapidinho. Como uma medida da complexidade de circuito em teorias de campos holográficas, estudamos análogos subsistemas baseados na entanglement wedge, que eu não faço ideia do que é, das quantidades do volume aparecendo na conjectura complexidade igual a volume e complexidade igual a ação. São duas conjecturas que eu não sei o que são. Vamos calcular essas quantidades para a região exterior de um buraco negro neutro estático e um buraco negro carregado em dimensões genéricas, ou seja, não é só para a dimensão 4, que seria a dimensão de espaço-tempo, é para dimensões mais altas também, que é dual a um estado térmico em uma fronteira com ou sem potencial químico, respectivamente, assim como para a geometria de onda de choque. Então isso aqui é correspondência da SFT. Tá? A ideia é você pegar a solução de buraco negro para as equações da relatividade geral, que descreve buraco negro, carregado, estático ou neutro. E aí o que você faz é, você acha uma teoria de calibre, uma teoria de campos, que descreve, digamos assim, a fronteira desse espaço-tempo. E aí a gente vai ver como que isso é possível. Eu li um pouquinho a respeito, eu sei mais ou menos como funciona. Tá? Mas aí tá, você tem que pegar o estado térmico, que no caso ele tá falando de termodinâmica de buraco negro aqui, vai ser equivalente, digamos assim, à termodinâmica da teoria de campos. Tá? E a geometria de onda de choque, que eu não faço ideia do que é. Okay? Potencial químico não é uma coisa específica que eu vou falar para vocês mais tarde. Tá? Nós vamos definir vários análogos da complexidade de circuito para estados mistos, que é um tipo específico de estado quântico, e usar redes tensoriais para ganhar intuição a respeito dele. Rede tensorial é um tipo de algoritmo que você usa para poder escrever de forma eficiente os coeficientes numéricos que descrevem o estado quântico. Então, o estado quântico ele tem vários... Então, o estado quântico ele tem vários números que você precisa descrever. Você precisa dar vários números para poder descrever um estado quântico inteiro. Normalmente é uma quantidade tão grande de números que você precisa saber que escrever ele no computador gasta muito espaço. Então, o que são redes tensoriais? Redes tensoriais são uma forma de descrever tipos específicos de estados quânticos que tem, digamos assim, precisa de menos números para você saber exatamente que estado é. Ok? E aí o que ele está fazendo aqui então dá para definir vários análogos de complexidade de circuito para estados mistos, e a gente pode fazer essa conta bizarra, que envolve buracos negros, etc., e comparar com as contas que são feitas usando redes tensoriais. Então, é a comparação de dois métodos de conta para uma determinada medida de complexidade de circuito. Tá? Essa é a ideia. E a gente quer fazer complexidade de circuito em teorias de campo holográficas, que eu vou falar mais tarde o que são. Aí ele começa a descrever as aproximações que ele fez. Na aproximação de ação, que deve ser uma aproximação específica, a gente encontra dois casos possíveis
dependendo de uma ambiguidade na definição da ação associada com o contratermo. Ah, porra, ok. Tá. Então você já tem problemas de ambiguidade com relação a como é que você define as quantidades que você calcula. Excelente. Aí ainda aparece contratermo. Contratermo é uma bosta. É um negócio muito escroto que existe em teoria de campos, que é chato para burro. Eu vou explicar em palavras brevemente depois. Tá? Em um caso, existe uma promessa qualitativa. Não, em um caso, existe uma correspondência qualitativa promissora entre a ação holográfica e o que a gente chama da complexidade de purificação. E a complexidade de purificação ele define aqui, que é o número mínimo de portas lógicas quânticas, em termos de teoria da computação, são as coisas que você usa para transformar um estado quântico no outro, que são necessárias para preparar uma purificação arbitrária de um determinado estado misto. Então, o que acontece? Em mecânica quântica tem dois tipos de estado. Tem o estado misto e o estado puro. O estado misto, ele é o que a gente chama de ele é um tipo de mistura clássica de vários estados quânticos diferentes. Então, é como se você tivesse, além do sistema quântico ter a sua própria falta de determinismo, você ainda tem, digamos assim, um sorteio aleatório de estados quânticos que podem ser usados para descrever determinada situação. Então, ele é mais aleatório do que um estado aleatório normal, em mecânica quântica. E a purificação é você, tá bom, então eu pego mais estados quânticos, e eu pego esse estado misto que descreve um sistema quântico pequeno, e converto ele num estado puro, num sistema quântico maior. É uma técnica que você consegue fazer, que chama purificação de estado quântico. Tá? E aí o que ele está falando aqui é que a complexidade de purificação é o número de portas que você precisa para preparar uma purificação qualquer de um determinado estado misto. Você tem mais de uma purificação possível para um determinado estado misto. Tá? Porque, como um estado misto, você pode ter várias maneiras de purificar ele, dependendo da quantidade de estados que você usa e etc. Okay. Tá. Em outro caso, a correspondência, no outro caso, né, dos dois que ele falou, a correspondência que chamamos de complexidade de base, que é o número mínimo de portas necessárias para preparar um determinado estado misto, começando de um estado com complexidade mínima que tem o mesmo espectro de autovalores. Ou seja, esses estados mistos, você consegue escrever eles como tabelas de números. Essas tabelas de números têm uma medida que se chama de autovalor. E dependendo do tamanho da tabela, você tem vários autovalores para ela, que é o chamado espectro de autovalores. Aí, o espectro de autovalores de um estado, de dois estados, ele determina algumas coisas que são próprias do estado quântico que você está olhando. Então, se dois estados têm um espectro de autovalores o mesmo, eles têm propriedades semelhantes. Tá certo? Essa é a ideia. Então, a complexidade base é o número mínimo de portas que você precisa para preparar um determinado estado misto, começando com a complexidade mínima, blá, 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 blá. Ok. Aí legal, beleza. Então a situação é a seguinte. Vamos lá. Você tem aqui, o objetivo é, eu quero saber a complexidade de circuito associada a essas teorias de campos holográficos. Tá? E para fazer isso, ele usa uma técnica, ok, que aparece em duas conjecturas relacionadas à complexidade dessas teorias. E ele calcula as quantidades que aparecem nessas conjecturas para uma região exterior de dois tipos de buraco negro, usando, digamos assim, uma técnica de cálculo conhecida como a correspondência DSFT, que pega essas ações, essas descrições de buraco negro e transforma em descrições de campos de matéria. Tá? E ele faz isso para dois tipos específicos de buraco negro. Tá certo? E aí, por causa da técnica, ele faz isso para várias formas possíveis de teorias de matéria que você pode usar para descrever, inclusive um tipo de geometria lá que chama geometria de onda de choque, eu não sei o que é. Beleza, ele faz isso. Isso é a coisa que ele faz no artigo. Ok. Aí ele define vários análogos do que seria a complexidade de circuito para estados mistos nessa situação louca, e ele depois usa a
teoria de redes tensoriais, ok? Que eu expliquei um pouco lá atrás, para ganhar uma certa intuição a respeito dele. Tá. E aí ele começa a descrever o que acontece quando você faz essa conta, tá certo? E aí ele conta que não, você tem dois casos diferentes, aí no primeiro caso você pode associar um certo tipo de medida de complexidade de circuito, que chama complexidade de purificação. No segundo caso você associa um outro tipo, que é a complexidade de base. E aí ele descreve que, ok, uma maneira de você consertar essa ambiguidade, que você tem os dois casos se referindo a medidas diferentes de complexidade, é escolher uma definição que satisfaz uma determinada condição, que é essa condição do UV é parte divergente do ultravioleta. Isso aqui tem relação ao espectro de energia da teoria, em que a parte divergente é positiva. O que, no caso, diz que aqui nesse caso diz que a melhor maneira de entender a complexidade de circuito é usando a definição de complexidade de base. Então isso é esse é o claim do artigo, tá? E aí, por outro lado, o volume holográfico não aparece a nenhuma das definições de complexidade. Ok, então beleza, tem duas conjecturas aqui de complexidade igual a volume e complexidade igual a ação. Aí ele faz um negócio a partir dessa complexidade, conjectura de complexidade igual a ação, para a complexidade de circuito. Ok? E ele também calcula com a complexidade de volume, mas para a complexidade de termos de volume não tem nada que faça muito sentido aparecendo para definir complexidade de circuito. Então é uma coisa meio inútil, assim. Então ele prova que é um negócio meio esquisito, que não faz muito sentido você pensar nessa conjectura para poder definir a complexidade de estado misto desse jeito. Ok? Beleza, e aqui você tem vários indicadores, e nessa página aqui você tem vários indicadores bibliográficos de coisas, por exemplo, os nomes dos autores, que é o Agon, o Hedwig e o Swingle. Swingle, inclusive, é um cara tem vários artigos, tá certo? Eu peguei vários artigos dele aparecendo aqui. Vários lugares, os lugares que eles trabalham, né, eles são associados. Aí tem os e-mails, se você quiser mandar e-mail para eles, para perguntar o que você escreveu, tá certo? E aqui tem o Archive e Print. O que é o Archive e Print? Esse artigo aqui, ele é pago. Você precisa pagar uma certa grana em dólar para conseguir acesso a esse artigo aqui. Porém, tem uma versão gratuita que é encontrada nesse site aqui. A versão publicada normalmente é melhor porque ela é mais bem editada. Então você tem uns editores profissionais que vão lá e fazem um trabalho de publicação. Ok? Mas sim, é caro para burro você comprar. Eu nem sei quanto custa esse artigo. Deixa eu olhar quanto custa. Vamos ver aqui. Preço da ciência. Essa é a parte escrota, entendeu? Você tem que pagar. Vamos lá. Quanto que paga para ver esse artigo? Download access to full article test. É gratuito! Nossa, esse artigo é gratuito. Ah, maneiro. Legal isso, gostei. É Open Access. Ah, é Open Access. Aqui, ó. Não precisa pagar porra nenhuma. Ah, que ótimo. Normalmente os artigos são caríssimos, mas esse artigo é Open Access. Então isso é maneiro. Legal. Isso é o abstract do artigo. Isso é o que eles estão tentando fazer. Tá? Então, vamos lá. Esse vídeo vai ser o primeiro de uma série, ok? Eu vou ler um pouco mais do artigo primeiro para poder... Eu já li um pedaço do artigo, só que eu não entendi absolutamente porra nenhuma de quase nada. Então eu preciso estudar mais um pouco para poder explicar para vocês o que são. A princípio, tudo que eu falei aqui é um monte de jargão sem sentido. Então, o que é a complexidade de circuito? O que é a teoria de campo holográfico? O que é esse entanglement wedge, né? É, sei lá, cunha de emaranhamento, blá blá blá. Aí, o que são essas conjecturas? Complexidade igual a volume, complexidade igual a ação. Aí tem a parte que eu estou estudando, né? Que o que são buraco negro estático neutro e buraco negro estático carregado em dimensões gerais. E como funciona essa dualidade ADS-FT para você descrever esses buracos negros como teorias de campos. A gente faz as contas como se você estivesse fazendo conta com teoria de campos, como se fosse mecânica estatística quântica, que é a coisa que eu entendo melhor. Ok? Apesar de saber menos do que eu sei da minha área, eu entendo melhor de mecânica estatística quântica, porque eu já fiz um curso sobre isso. Tá certo? Então eu acho legal isso. Inclusive a ADS-FT é um troço muito interessante. É uma conjectura de dualidade, de você pegar problemas complicados em teoria de campos e transformar em problemas simples de gravitação, ou o contrário. Tá certo? Mas nem toda teoria de campos é holográfica. Então tem um problema aí que a maioria das teorias interessantes não são teorias holográficas nesse sentido. Elas não têm você não consegue provar a correspondência. Normalmente é conjecturado.
Então existem evidências matemáticas de simetrias que se preservam de um caso para o outro e você pode assumir, digamos assim, que elas são parecidas. Mas isso não quer dizer que faça sentido você usar essa correspondência o tempo inteiro. Então, é isso. Esse é o objetivo desse artigo. Tá? É estudar complexidade de circuito para teorias de campo holográficas, é estudar subsistemas análogos baseados nessa cunha de emaranhamento para quantidades internas aparecendo nas conjecturas de complexidade igual a volume e complexidade igual a ação. Aí ele calcula essas quantidades para a região exterior de um buraco negro estático neutro, eterno, ou de um buraco negro carregado em dimensões genéricas, ou seja, para mais de 4 dimensões até, que acabam sendo, por causa da correspondência da SFT, duais a um estado térmico em uma fronteira com ou sem potencial químico, respectivamente, assim como para geometria de onda de choque. Então elas são duais a um estado térmico, ou seja, é uma teoria de campos que descreve um sistema macroscópico com temperatura diferente de zero em uma fronteira. No caso, imagina a fronteira de espaço-tempo, que é essa a ideia. Você tem a teoria que descreve a gravitação, e aí tem um jeito de você mostrar que, no caso do espaço ADS, que é o espaço anti de Sitter, que é o buraco negro que aparece, ele tem uma fronteira, digamos assim. E aí nessa fronteira, ele não é um espaço infinito, entre aspas. Existe um horizonte de evento, digamos assim, que as coisas ficam presas lá dentro, é um espaço compacto. Então nessa fronteira, você tem a possibilidade de definir uma teoria quântica de campos lá. E aí o que você faz é definir a teoria quântica de campos e no estado térmico ela gera as mesmas previsões físicas que você calcularia calculando coisas no interior da região do espaço-tempo. Entendeu? Essa que é a ideia. Beleza, ele faz essas contas todas e ele define vários análogos da complexidade de circuito para estados mistos e usa redes tensoriais para tentar ganhar intuição a respeito deles. Já existem contas sobre a complexidade de estados mistos com redes tensoriais, tá? E aí ele compara essas contas com as várias coisas que ele fez. Tá certo? Então, na relação da conjectura de complexidade de ação, você tem dois casos. Aí, nesses dois casos, você tem uma coisa mais parecida com a complexidade de purificação e outra mais parecida com a complexidade de base. Só que aí, como é que você sai dessa ambiguidade? Você sai dessa ambiguidade escolhendo a definição de tal forma que tem uma condição que é satisfeita. E essa condição diz que é o melhor resultado possível, que o melhor resultado que melhor explica as coisas é você comparar com a complexidade de base. Tá? Por outro lado, se você usar a complexidade igual ao volume, você não consegue fazer a conta, digamos assim. Ela não aparece com nenhuma definição de complexidade de estados mistos. Então é isso que ele fez no trabalho. Tá? Essa é a ideia. E esse primeiro vídeo vai ser a introdução a esse artigo e eu vou começar a fazer uma descrição de como que você faz para entender. Então vamos começar lendo a introdução. E aí na introdução eu vou mostrar como é que você faz para poder se referir aos outros artigos. Então o que eu quero fazer é pegar todo esse jargão que não significa absolutamente porra nenhuma para mim e ir entendendo eles em termos de outros jargões que eu também não sei o que significam, mas que eu vou depois entender em termos de outros jargões que eu já sei melhor o que querem dizer. E aí eu vou construir um entendimento a respeito. É mais ou menos assim que funciona para você ler um artigo desse tipo, que você não sabe absolutamente porra nenhuma do que você está lendo, você tem que fazer um trabalho de pesquisa primário para poder saber, fazer pesquisa bibliográfica. E é isso que eu vou mostrar. Então a primeira sessão é essa, a introdução. Tá certo? E aí no próximo vídeo eu vou fazer essa descrição bibliográfica. Eu vou mostrar como é que você lê as coisas na introdução. Tá? E aí eu vou mostrar melhor como funciona esse... Nossa, diagrama de Penrose. Que legal. Aí ele já começa a usar as definições das coisas. Ele já descreve uma porrada de termos aqui na introdução. Tá? Como toda introdução faz, assim. Aí vocês vão ver as matemáticas da maneira que aparece. É legal. Tá? E aí depois ele começa a sessão 2. Aí eu vou mostrar como é que funciona a ideia do cálculo, do cálculo holográfico. Aí ele mostra lá, blá blá blá, como é que faz, começa a aparecer umas contas loucas. A descrição do buraco negro neutro usando o DSFT, eu vou explicar o que é isso aqui.
Isso aqui é mais fácil de entender para mim. Isso aqui é a descrição de relatividade geral do que é um buraco negro. Entendeu? Nossa. Tá certo? Beleza, é isso então, galera. Até o próximo vídeo. Vamos tirar essa purpurina, que aqui o negócio é hardcore e é hardcore mesmo. Tá vendo essa bosta aqui? Isso aqui é muito hardcore, tá? Ok? Beleza, então. O físico teórico faz isso normalmente, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Esse é, tipo, 90% do trabalho é isso. Você ficar lendo um monte de coisa que você não entende pra poder entender o que as pessoas estão falando pra você depois poder fazer as suas coisas. Entendeu? E aí eu mostro pra vocês como funciona, ok? Beleza. Falou, valeu.